Sim. Vamos lá, então. Eu vou pedir para você desligar seu áudio só para não dar interferência no meio do caminho. E qualquer Uhum. coisa você me escreve pelo chat, pode ser? Pode, Tá bom, obrigada. de nada. Ah, então. Hoje, então, a gente vai falar sobre hábitos matinais para despertar o corpo e a mente. O que é super importante, né? O cuidado com a qualidade do nosso dia e com a qualidade da nossa saúde em geral mesmo. Vou avisar que a gente já tá. E aí, o que que eu trouxe para nós? Pequenas mudanças nas manhãs refletem em grandes impactos na saúde, disposição e clareza mental ao longo do dia. Então, conforme a gente traz estratégias muito simplificadas para nossa manhã, para a forma como a gente começa o dia, isso vai refletir muito na qualidade do nosso dia inteiro. E a gente coloca, né, um pouco, especialmente a partir dos 45 anos, mas isso não é uma regra, né? Especialmente a partir dos 45 anos. Talvez seja quando a gente começa a sentir mais as diferenças no nosso corpo, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o que eu como, de acordo com o que eu faço de atividade física, de acordo com a qualidade do meu sono. Quando a gente é mais jovem, se a gente está um pouco preservado, com a nossa energia vital preservada, a gente sofre menos impacto com pequenas mudanças inadequadas, né? Com pequenas coisas que a gente se oferece que não são tão boas. Mas conforme a gente vai envelhecendo, se a nossa vitalidade ela tá um pouco balançada, ela é muito mais facilmente afetada. Mas se eu sou jovem e a minha vitalidade também está afetada, eu vou facilmente ser afetada pela forma como eu inicio o meu dia. E aí eu trouxe para nós uma história, duas histórias, na verdade. Uma delas é esse fator aqui. Uma das histórias é da mãe da minha professora de medicina chinesa, a mãe da Tati. O que que acontece com a mãe da Tati? Ela faleceu muito recente, há mais ou menos um mês, e a gente estava em aula e minha professora falou assim: a minha mãe está internada, minha mãe está muito mal, eu vou ficar atenta ao meu celular, porque a qualquer momento eu sei que a minha mãe vai partir. E aí ela trouxe uma coisa que foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi, que ela falou assim. E eu agradeço muito, faz 10 anos que ela trabalha com medicina chinesa, né? E aí ela trouxe essa fala que é: eu agradeço muito que eu pude proporcionar para minha mãe 10 anos, os 10 últimos anos de vida, com mais qualidade de vida, com mais saúde, com mais autonomia, porque eu conhecia a medicina chinesa. Então, esse conhecimento me possibilitou melhorar a vida da minha mãe nos últimos 10 anos, favorecer para que a vida dela fosse melhor do que seria se a gente não usasse essa estratégia que eu conheço agora. Isso me marcou muito, porque eu acho que não tem nada mais valioso, né? Imagina você ter certeza que você pôde oferecer algo melhor para uma pessoa que você ama muito. E aí, às vezes, a gente descuida disso em nós, né? Mas será que a gente não é uma pessoa que vale a pena receber o nosso próprio amor, né? Receber o nosso próprio autocuidado, oferecendo o melhor para nós mesmos? E aí, talvez, dependendo da idade que a gente não tenha só 10 anos a mais para melhorar a nossa qualidade de vida. Talvez a gente tenha 20, talvez a gente tenha 30. Na idade que eu tô,
Eu pretendo ter pelo menos mais 50, mas pensando um pouco assim, ó, porque que eu quero mesmo é mais 60, 70. Eu quero viver mais de 100 anos com qualidade de vida, com saúde, com autonomia, com independência. Faz esse pensamento aí em você e escreve aqui no chat para mim. Quantos anos você ainda escolheria ou pensaria que seria interessante poder viver se você pudesse fazer essa escolha? Coloque no chat que eu vejo. É difícil escrever aí? É, tá difícil. Eu vou dar Não um, sei por quê. ó, vou colocar um ok aqui, ver se facilita. Não, então pode falar para mim. Quantos anos você escolheria se você pudesse escolher? Pensando na vida anterior que eu tive, eu acho que uma média boa é mais de 90. Isso significa que você teria mais quantos anos pela frente? Mais 30. Ou mais 30, a minha idade. Pouquinho menos. Isso aí. Aí, ó, mais de 90. A Isso. Rosana também não respondeu. Rosana, se quiser escrever aí para nós, quantos anos você ainda viveria? Então, pensa só, a gente viver, aí, ó, mais 30 também. Gente, Uhum. 30 anos é coisa demais. Sim. Eu vou pedir só para desligar o áudio de novo, para não dar interferência agora no meio do caminho. Então, assim, se a gente pensar que a gente pode viver mais 30 anos, porque a expectativa de vida ela tá longa, né? Tá cada vez mais comum a gente ter 90, a gente ter 100 anos, a gente ter 102. Isso hoje em dia tá comum, muito mais comum do que era. E a perspectiva então é que a gente viva vocês mais 30, eu mais 70. É tempo demais pra gente viver do jeito que der. Ah, deixa ser como for, né? Eu estava lendo um estudo essa semana que fala, ou um livro que fala isso, né? Que a expectativa de vida, então, na faixa dos 100 anos, a gente supondo que seja 100 anos. Quando a gente está com 50 anos, a gente já está muito perto de aposentar, né? Só que a gente viveu só a metade da vida que a gente tem para viver. E aí a gente tem mais a metade da vida inteira para viver depois que a gente aposentar. Quase a metade, né? É muito tempo. É muito tempo. E antigamente aposentava e muito comum era esperar a morte chegar, né? Não tinha um plano, não tinha um desejo, não tinha. Era diferente a forma de olhar a vida e era diferente o tanto que as pessoas viviam também. E isso é cada vez menos comum, né? O mais comum é: quero me aposentar, quero ter saúde para viajar, quero poder fazer coisas que me dão prazer, que me dão alegria. E se a gente pensar em 30 anos é muito tempo para a gente não ter coisas boas para se oferecer. E aí tem essa outra história que essa frase que eu achei muito boa também, que ela fala assim: se você parar para pensar, apertar o botão de soneca de manhã nem faz sentido. É como dizer, odeio acordar. Então faço isso repetidamente, de novo e de novo. Acordar sem energia, acordar sem vitalidade, acordar sem vontade de levantar da cama, acordar indisposto, começar um dia que não é um dia bom, não oferecendo as coisas que a gente pode, é como a gente falar isso.
Odeio acordar. E olha como isso é forte. Se a gente quer viver 30 anos, a gente passar 30 anos levantando e inconscientemente dizendo que o acordar não é bom, que o levantar da cama não está oferecendo o que a gente gostaria, né? E aí tem uma história no Instagram também sobre isso, né? De uma mulher que oferece para duas meninas. Ela oferece assim: acordar, adoro acordar, mas preciso de tarefas. Preciso de tarefas. A gente precisa ter uma motivação, né? Algo que motive. E às vezes a gente perde um pouco disso quando a gente para de ter um trabalho fora de casa, né? Um trabalho diferente do que a gente estava acostumado, porque a gente associa que a gente não tem uma utilidade, né? Mas tem muitas coisas que podem motivar a gente no dia a dia, e uma delas é o que a gente escolhe se oferecer. E aí, essa história do Instagram que eu tava falando é assim, uma mulher conversando com duas jovens, e ela fala assim: se eu te desse 1 milhão de reais, o que você ia fazer, né? E aí ela, nossa, 1 milhão de reais? Eu ia investir, eu ia, sei lá, fazer sei lá o quê, eu ia viajar. Aí ela, tá bom. E se eu te desse, então, 100 milhões? Aí ela, eu ia sumir no mundo, eu só ia viajar, ninguém ia me achar mais, ia investir o dinheiro, eu só ia fazer coisas maravilhosas. Aí ela fala assim, tá bom. Então eu vou colocar esse valor na sua conta, mas você não vai acordar amanhã. Aí a menina fala, pode pegar de volta. Não quero. Que adianta? Vou fazer o que com isso? Aí a moça fala pra ela assim, então você tá me dizendo que acordar vale mais do que ter 100 milhões de reais na sua conta. Aí ela, é. E você tá acordando desmotivada por quê, né? E eu achei que faz muito sentido essa história. Não que às vezes a gente não acorde cansada, desanimada, é claro que sim, é natural. Mas todos os dias a gente dizer pra gente mesmo e a gente dizer pro universo que acordar não está sendo algo bom, talvez não seja o melhor caminho para a gente viver os próximos anos. Principalmente se a gente pensar que a gente pode ter muitos anos ainda para viver. E aí, pensando então, por que que o início da manhã é tão importante? O que que o início da manhã traz para nós, né? A gente já conversou bastante aqui que não existe esse padrão, essa simplificação e essa determinação de que o que eu estou vivendo hoje é coisa da idade. Ou aquela história de tipo, mas a minha família inteira tem diabetes, então eu vou ter, eu só estou esperando a minha hora de ter diabetes. Ou é quase certeza, né? Se tá na minha carga genética, a gente começa a colocar na nossa mente como se aquilo fosse ser uma certeza. Hoje aconteceu isso num atendimento que eu fiz que foi muito interessante, eu ouvindo a mulher. Ela me trouxe várias questões e vários diagnósticos que ela já tem da medicina ocidental. Porque quando a gente vai fazer diagnóstico pela medicina oriental, é um pouco diferente a forma como a gente avalia, a forma como a gente analisa e o que a gente traz como proposta de cuidado. Mas aí ela trouxe alguns diagnósticos, e aí o que ela mais estava preocupada em relação à medicina chinesa era ter mais um diagnóstico. E aí eu pensei, eu posso te dar um diagnóstico, mas você vai fazer o que com isso, né? Eu posso te dizer que você tem
Não sei, posso dizer que você tem uma insônia, seja ela por qual for o motivo. Eu te ajudei a resolver o seu problema? Eu te ajudei a reorganizar o seu corpo para que você deixe de ter esse diagnóstico? Porque é isso, a gente não é o diagnóstico que a gente tem. O diagnóstico que a gente tem, ele faz parte do nosso processo de vida, mas ele não determina quem a gente é, e muitos deles podem ser modificados, desde que a gente modifique o nosso estilo de vida. Então, nesse estudo que eu tirei a informação, só 25% é genética, 75% é estilo de vida. Tem outros estudos que já trazem que, assim, 90% é estilo de vida. Eu fico facilmente com essa perspectiva dos 90% também. Que eu sei que quando a gente transforma a forma como a gente está vivendo, a gente reorganiza as nossas doenças, porque a gente modifica os fatores que estão adoecendo o nosso corpo. Todo mundo pode ter uma carga genética, por exemplo, para diabetes, para câncer. Eu posso ter isso na minha carga genética. Mas por que que eu manifesto a doença e por que que meu irmão não manifesta a doença? Com certeza, por aspectos da forma como eu vivi a vida e da forma como ele viveu a vida. Então, ter lá no meu gene essa predisposição não é certeza e não é sinônimo, não é definição de que eu vou ter a doença. Isso é uma coisa muito importante para a gente cuidar e para a gente estar atento, porque aí, a partir disso, a gente pode fazer transformação. É a partir disso que a gente toma as rédeas da nossa vida e fala, então, aqui eu posso atuar, aqui eu posso ressignificar como eu vou viver os próximos 30 anos da minha vida. Eu, os próximos 60, se Deus quiser. E se eu fizer, por onde, né? Então, a neurociência, ela traz muito isso do quanto a forma como a gente acorda modifica a forma como a gente vai viver, como a gente vai vivenciar o dia. Por exemplo, se a gente está com uma pessoa que reclama muito, eu tô aqui num lugar onde tem uma pessoa que só reclama. Se eu não conheço essa pessoa, talvez eu seja essa pessoa que reclama muito, que tudo é motivo. Sempre existe um motivo para algo estar ruim, sempre existe um motivo. Mas também sempre existe um motivo para algo estar bom, para algo me ensinar. Eu não sei se vocês conhecem o livro da Poliana, né? O Jogo do Contente. Tudo bem, ele pode até ser um pouco exagerado, mas foi ele foi um dos caminhos que me ensinou a não reclamar, não ser reclamona, como eu já fui um dia. Porque ele traz essa proposta. Por pior que seja o acontecimento que você está vivendo agora, olha para ele e entende o que é que você pode tirar como aprendizado. Alguma coisa ele vai ensinar para nós. E aí, quando a gente traz essa perspectiva no olhar, a gente consegue ressignificar muita coisa em nós. E aí, acordar, cuidando do nosso amanhecer, vai muito nesse caminho. O ambiente que a gente está influencia, a forma como a gente olha para a vida influencia. E o que que isso traz para nós de bom ou de ruim, né? Que isso muda no meu dia a dia? Parece simples, mas pede um pouquinho de dedicação da nossa parte, né? O corpo, isso aqui também não é uma regra. Depois dos 45, ele vai apresentar mais lentidão metabólica, tendência ao cansaço, alteração do sono. Isso daqui é a minha idade associada com o meu estilo de vida.
Porque se a gente tem a vitalidade cuidada, a vitalidade preservada, a gente vai ter, é, claro que a gente vai ter mudança no nosso organismo, mas não é uma mudança que faz com que minha vida só me ofereça coisas ruins. Jamais. É uma mudança que modifica a velocidade do acontecimento das coisas, mas que eu continuo sendo capaz de vivenciar. E aí a neurociência traz isso também, que as rotinas matinais, elas regulam o cortisol, a energia, o nosso foco, o envelhecimento celular, melhoram a imunidade. Então a gente traz muitos benefícios para o nosso dia quando a gente cuida do nosso amanhecer. E isso reflete na nossa vida como um todo, além da redução do risco de doenças crônicas. Acordar. Acordar de manhã já é um grande passo para diminuir doença crônica. Acordar de manhã e tomar o café da manhã, um café da manhã que nutre, o mais próximo das 7 horas da manhã é mais um fator que vai ter um suporte gigantesco na redução de doença crônica, diabetes, hipertensão, coisas que estão muito comuns no nosso cotidiano porque tem a ver com a forma que a gente tem vivido no mundo atual. Por que que as doenças, elas têm um padrão, né? Por que que as pessoas mais velhas é comum ter incontinência urinária? É muito comum pessoas mais velhas terem incontinência urinária. É reflexo da forma como a gente vive. É reflexo do nosso estilo de vida enfraquecendo os nossos rins. Quando a gente enfraquece os rins, a gente não segura a urina. Bexiga não sustenta xixi e a gente tem que levantar no meio da noite para ficar fazendo xixi, ou tem que fazer xixi várias vezes ao dia, não consegue segurar. Então, todos esses adoecimentos têm relação com a forma como a gente está vivendo, como a gente está acordando, como a gente está cuidando de quem a gente é. E aí essa fala, né? A forma como você acorda diz muito sobre como seu corpo está envelhecendo. Por quê? Quando a gente acorda cansado, quando a gente acorda indisposto, quando a gente acorda sem vontade de acordar, por exemplo, com certeza está demonstrando que a qualidade do nosso sono também não foi reparadora. Se o meu sono não foi reparador com o tempo, isso vai refletir na qualidade da minha memória, na qualidade da minha vitalidade, na qualidade do meu dia. Ah, tem uma coisa que eu não falei aqui que eu queria falar. A f- Ah, não, isso eu quero falar depois. Mas então, a forma como a gente acorda diz muito sobre como a gente está envelhecendo, sobre a qualidade do sono que a gente teve. Então, às vezes, o acordar bem começa no dia anterior. Começa agora, quando a gente vai dormir. E essa fala eu acho muito importante, que o processo de envelhecimento, ele é progressivo, ele é universal, ele é gradual, é heterogêneo e guarda pouca relação com a idade cronológica. Ele varia de acordo com a saúde dos nossos órgãos, de acordo com cada pessoa. E eu diria até que o envelhecimento começa quando a gente nasceu, porque a gente já começa a ter células envelhecendo. Mas aqui a gente considera talvez a nossa percepção das mudanças do envelhecimento aí na faixa dos 30 anos. E isso vai evoluindo e demora para a gente perceber as mudanças que a gente está tendo no nosso corpo. Não é uma coisa que vem assim. A gente demora para perceber que a gente está ficando mais devagar. A gente demora. Talvez a gente não demore para perceber que a gente está ficando mais devagar, mas a gente demora para dar importância e buscar estratégias que ajudem a solucionar aquela percepção que a gente está tendo. Então, às vezes a gente até percebe,
mas a gente não interfere, a gente não faz nenhuma execução para melhorar esse quadro em nós. E aí, então, quanto antes a gente começa, melhor. Se a gente pensar que a gente ainda tem lá os 30 anos para viver, se a gente começar a aplicar boas estratégias agora, a nossa perspectiva nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, é muito melhor do que se a gente não começar agora com as estratégias que a gente dá conta. E antes de trazer os tópicos específicos de como trazer hábitos para nossa rotina, eu queria ouvir de vocês. O que vocês consideram como algo importante na rotina, no dia a dia? Eu queria que vocês escrevessem aqui para mim no chat e eu vou escrever no mapa mental aqui o que vocês trouxerem. Vou escrever para nós aqui, nossos hábitos matinais para despertar o corpo e a mente. O que que vocês usam na estratégia do dia a dia de vocês, que vocês consideram que funciona ou que vocês acham que vocês poderiam implementar para trazer esses hábitos matinais para despertar o corpo e a mente? Qualidade de vida na alimentação. Eu vou escrever por tópicos, tá? Qualidade de vida na alimentação. Diversão. Ginástica. Atividade física. Gente, por que que ele ficou assim amontoado? Viver em comunidade. 10 minutos de meditação. Gente, vou colocar aqui em qualidade de vida. Café da manhã, alongamento. Exato. Tá. Acho que eu não pulei nenhum, né? Viver em comunidade também. Viajar também é muito saudável para a minha idade. Com certeza, vou colocar viajar aqui em viver em comunidade. Então, isso daqui é o que vocês trouxeram e que para mim faz muito sentido. Amigos e família. Tá. Amigos, família.
Gente, não entendi por que que ele ficou amontoado. Bem, melhor assim. Então, isso daqui são tópicos que a gente considera como importantes. Mas aqui a gente considerou num geral na vida, né? Quando a gente pensar no despertar, entraria mais então a ginástica, o alongamento, o café da manhã, rezar, meditação. Mas é claro que todos os outros eles vão interferir na qualidade da forma como a gente acorda, na qualidade da forma como a gente dorme, na qualidade da forma como a gente está vivendo mesmo no nosso dia a dia. Se quiser fazer uma foto da tela para vocês terem esse que vocês trouxeram, fica à vontade, que eu vou tirar dela. Eu vou voltar aqui para nossa apresentação, então. Então, a gente tem todas essas possibilidades, né? O que a gente vai comer vai interferir, a forma como a gente, o que a gente vai fazer, se a gente vai meditar, se a gente vai fazer uma oração, se a gente vai acordar reclamando, se a gente vai acordar já achando várias coisas ruins no fato de ter acordado. E aí não é em acordar em si, mas no que a gente diz pra gente mesmo quando a gente acorda, né? Então, eu trouxe para nós essas estratégias de 4 passos que eu tirei, que eu usei como referência um livro que chama O Milagre da Manhã. Definir as intenções antes de dormir. E aí, esse exemplo eu achei muito bom. Quando a gente define a nossa intenção antes de dormir, isso ajuda quando a gente acorda a ter clareza do que motiva a gente a acordar hoje. Por exemplo, eu não sei se o Natal aqui era uma data importante para todo mundo que está assistindo essa aula, mas na minha casa a gente sempre teve essa comemoração do Natal com os presentes. Então, quando a gente ia dormir à noite, era uma expectativa gigantesca para acordar no outro dia, porque a gente queria muito, muito ver que o Papai Noel passou. Papai Noel passou, comeu o lanche que a gente deixou e deixou um brinquedo, sei lá, deixou um presente, deixou alguma coisa para nós. Então a gente dormia com muita expectativa e quando a gente acordava era uma euforia, né? Vou levantar agora, de madrugada, não importa a hora que for, vou acordar todo mundo, que nós vamos fazer uma grande festa, que hoje é um dia de festa. Talvez todos os dias na nossa vida possam ser um dia de festa. E aí não significa que a gente vai acordar eufórico todos os dias, mas a gente vai acordar com a certeza de que vale a pena acordar para viver aquele dia, de que vale a pena levantar, de que vale a pena fazer algo por mim hoje. Quando a gente tem essa certeza, fica mais fácil a gente acordar disposto e a gente levantar disposto. Se eu sou uma pessoa que usa o despertador, o convite é: deixe o despertador longe da cama, porque aí obrigatoriamente a gente tem que levantar. A gente não vai ter opção. A gente vai ter que levantar pelo menos para desligar. E se eu sou uma pessoa que acorda muito tarde, acordo 9, 10, 11 da manhã, eu deixo o convite para que o despertador, num momento inicial, seja parte do processo do despertar, mesmo quem não trabalha e não precisa cumprir horário, porque acordar com a luz do sol é uma das coisas que favorece a nossa vitalidade. O nosso corpo foi feito para viver em harmonia com a natureza. Então, à noite que é escuro, eu durmo, de manhã, que é claro, que amanhece, que tem luz, que tem sol, eu acordo. Uma coisa que para mim faz muito sentido é olhar o céu.
E não importa se o céu está nublado, enxergar que existe vida, enxergar que existe um céu, que existe algo muito maior, me motiva a levantar e a ter um dia bom. Agradecer, lavar o rosto, porque às vezes a gente acorda meio indisposto, então vou lavar o rosto, isso já vai me ajudar a despertar um pouco mais, se eu tenho dificuldade para acordar. Se eu não tenho dificuldade para acordar, se isso está muito bem resolvido, então trazer esses outros hábitos de agradecimento, o hábito de desejar algo bom para o meu dia, mentalizar mesmo. O dia está começando, eu desejo que o meu dia seja bom, eu desejo que as coisas que eu escolher fazer deem certo. Eu desejo encontrar pessoas legais no meu caminho. Então, eu vou oferecer um bom dia, eu vou oferecer um sorriso, eu vou oferecer algo bom também, porque isso me faz todos os dias quando eu saio de casa, gente. Quando a gente oferece algo bom para a vida, ela oferece de volta. No meu prédio tem a câmera, né, para reconhecer minha face quando eu vou sair, quando eu vou entrar no prédio. E aí, eu não consigo entrar e sair do prédio sem sorrir. Eu olho para a câmera e eu abro um sorriso gigantesco. E é muito engraçado, porque aí todas as vezes que eu olho, me vejo sorrindo, eu olho e falo, sorri pra vida que ela vai te sorrir de volta. E aí todas as vezes eu sorrio para a câmera e ela sorri de volta para mim. E é certeiro, quando tem alguém perto, a pessoa ri junto. Não sei se ela ri porque ela tá me achando idiota, porque ela tá me achando feliz à toa, mas é certeiro que a pessoa que estiver do meu lado, ela vai sorrir junto. Então isso é muito verdadeiro. Quando a gente sorri, a gente recebe de volta coisas boas. Quando a gente oferece algo bom, a gente recebe. Outra estratégia muito boa é tomar banho. Adorei isso. Faz isso, Rosana. Sorri comigo, que eu não vou ser a única sorrindo para a câmera do prédio. Tomar um banho. E aí, quando a gente vai tomar banho de manhã, o ideal é que seja o banho menos quente possível. Porque o banho muito quente, a gente relaxa, né? Por que que a gente relaxa? Porque a gente perde energia, seja de manhã, seja à noite, qualquer horário. Se a gente toma um banho muito quente, a gente perde energia. Se a gente toma um banho menos quente, um banho mais frio, o mais frio possível, a gente protege a nossa energia, fecha os poros e a energia fica no nosso corpo para a gente viver o dia, para a gente aproveitar o dia. Então, são estratégias simples. Eu faço e me acho boba. Às vezes eu também me acho, mas tudo bem. Deixa eu ser boba feliz. É mais importante ser feliz do que a forma como as pessoas estão enxergando a gente, às vezes, né? Então, essas são algumas estratégias simples, mas que a gente pode sim trazer para o nosso dia a dia para transformar. Vocês já falaram as coisas que vocês enxergam, que faz sentido, que faz muito sentido, só que às vezes a gente não utiliza. Então, eu vou deixar o convite para que a gente faça uso. Tanto do que vocês trouxeram, se quiser tirar uma foto dessa tela também, fica à vontade, porque aí vocês têm as estratégias que vocês falaram, que a gente colocou no mapa mental. A gente tem essas estratégias aqui. E essas estratégias em uso vão ressignificar a forma como a gente começa o dia. E ressignificar a forma como a gente começa o dia ressignifica o nosso dia inteiro e pouco a pouco ressignifica os nossos próximos 30 anos de vida. Parece pouco, um passo de cada vez, um dia de cada vez, mas é um dia de cada vez que leva a gente para os 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos que a gente ainda tem pela frente. Então, se a gente começa a dar o nosso passo hoje, que bom, é um dia a mais bem aproveitado na nossa vida.
Deixo então o meu muito obrigada por esse momento que a gente pôde estar aqui junto, olhando para essa possibilidade, olhando para isso que existe, que é real e que é possível e que não é impossível. Às vezes, às vezes é sim desafiador, porque quando a gente está num processo de não se sentir bem por algum motivo, seja emocional, seja físico, por alguma coisa que está no nosso entorno, por alguém que a gente gosta que não está bem, fica menos fácil executar as estratégias que mantêm a gente bem. Mas elas são muito potentes e quanto mais a gente consegue colocá-las em uso na nossa vida, mais elas se tornam parte de quem a gente é e mais fácil fica elas continuarem caminhando com a gente. Falei da pessoa reclamona. A pessoa que reclama demais, ela cria esse hábito e isso se torna parte dela. E a gente faz isso com muita facilidade. Muito fácil a gente ficar reclamando de coisas pequenas o tempo todo, de coisas que incomodam o tempo todo. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai ter habilidade para fazer isso. Então, se num primeiro momento a gente fizer um treino com a gente mesmo, de reorganizar essas pequenas coisas, esses pequenos hábitos em nós, essas coisas a gente também vai ficando treinado nas coisas boas que a gente se oferece no dia a dia, e treinados nas coisas boas, a gente melhora cada vez mais o que a gente dá conta de se oferecer. A ideia é essa: um passo, depois o outro. Não falta chão para a gente pisar e caminhar. Muito obrigada. Queria que vocês deixassem como escrevesse aqui no chat como foi para vocês hoje. Se ficar alguma dúvida, algum desejo de pergunta, me manda no Instagram. Depois eu respondo, eu vou trazendo e a gente segue construindo. Toda quarta a gente vai estar aqui então às 19 horas, das 19 às 19h40, para falar sobre algum aspecto de saúde, de como viver mais e melhor. Vou dar uns minutinhos aqui só para quem quiser deixar por escrito no chat como foi a aula. Meu muito obrigada. Com certeza, Rosana, um espaço de troca para que a gente se fortaleça como grupo e como comunidade, né? Um espaço de fortalecimento. Fico feliz que esteja sendo possível aproveitar. Aliás, Miriane, você é uma das minhas grandes motivações para ter deixado de ser uma pessoa reclamona. Te contei isso já. Ela é minha prima, essa pessoa é minha prima. Um dia ela falou para mim assim: Gabi, você é tão reclamona, tudo você reclama. Eu devia ter uns 13 anos, talvez, 14 anos, sei lá quantos anos eu tinha, eu era novinha. Aí eu falei, meu Deus, eu sou reclamona, não é possível, não posso ser assim, não. E aí eu fui atrás de não ser mais reclamona. Foi um treino que não foi fácil e que não aconteceu de um dia para o outro. Mas quem me conhece hoje, quem convive comigo, também sabe que, de fato, eu dificilmente fico reclamando das coisas. Então, obrigada por ter me incentivado por esse caminho. Um grande beijo.
Até a próxima semana. Se ficou alguma dúvida, me manda lá no Instagram, por gentileza. Boa noite. E fiquem à vontade para convidar outras pessoas para estarem aqui com a gente. Essa é uma aula para todo mundo. Grande beijo, boa noite. Já mentaliza o que a gente quer para amanhã, para a gente dormir e acordar pensando nisso. Boa noite.